Oi, pessoal. Bom, essa aqui é uma demonstração das 3 partidas de testes que nós fizemos, onde nós cortamos os blocos. Fizemos 3 caixas, onde cortamos 10 blocos cada vez, sendo que a primeira vez ficaram blocos bons, a segunda vez ficaram blocos médio para ruim, e a terceira vez ficaram blocos ruins para péssimos. Então a proposta aqui é a gente analisar os processos. Eu peguei e juntei vídeos dos processos, dos 3 processos, para a gente analisar juntos e tentarmos chegar a uma conclusão. E essa conclusão vai meio contra a relação água-cimento. Então vamos acompanhar aqui e peço a vocês que deem um feedback aí, se der para deixar algum comentário ali no vídeo com a opinião de vocês, o porquê desse problema, o porquê desse erro, eu agradeceria muitíssimo. Então, o objetivo aqui é a gente tentar encontrar um denominador para fazer com que esse processo melhore o quanto possível, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, esse aqui é o nosso peso. Nós vamos fazer um furo no bloco, vamos botar um parafuso e vamos pendurar esse negócio. 55 quilos. E vamos ver como é que se comporta. Bom, esse aqui é o nosso primeiro bloco. Depois nós vamos botar um pedaço da produção dele para a gente ver alguns aspectos, para a gente tentar entender por que ele ficou melhor do que os outros. Então, uma bucha, um parafuso, é bucha normal, não é bucha... Eu procurei uma bucha especial aqui, que é aquelas buchas tipo bucha de gesso, mas eu não tinha nada, daí botei uma bucha normal mesmo. E errei aqui, boa. Eu devia ter botado uma chapinha direitinho para que esse parafuso não sofresse uma pressão antes do peso cair. Ainda bateu a beirada do balde lá e prensou, daí ajudou a prejudicar um pouco Mas a gente consegue perceber agora, ele está livre, que ele deu uma cedida um pouquinho ali. Ele aguentou, mas o peso para isso aqui seria um peso entre 40 e 45 quilos, ele suportaria bem. 55 ele deu uma baixadinha ali. Tá. Então agora nós vamos ver o processo, a produção dessa partida. Bom, vocês se lembram, quem assistiu esse vídeo vai se lembrar que essa aqui foi a primeira batida, onde a gente tinha a forma lá com os canos começaram a flutuar, a gente teve que tirar tudo, tirar os canos de dentro, aquela bagunça toda. E vocês se lembram também que aqui... Não tem que se lembrar, mas se vocês forem lá e assistirem o vídeo, vocês vão ver que eu esqueci o registro da água aqui ligado por 4 minutos. Então a gente já tinha colocado a quantidade de água suficiente para bater a nata de cimento, para ela ficar líquida, de forma a obedecer a relação água-cimento. E daí eu fui lá naquela... como era o primeiro teste, tinha faltado água, aquele rolo todo, então eu esqueci a bomba jogando, e não era nem água da casanha, era uma bomba que estava jogando. Então foi 4 minutos de água aqui. Então não sei exatamente que quantidade de água foi, mas foi bastante água aqui nessa mistura.
não foi fibra, não foi expansor. Então foi cru, água, cimento e espuma, sendo que a água foi bem mais do que deveria. E esse bloco ficou o melhor bloco, um bloco firme, um bloco forte. Dá para a gente perceber também, olhando as sacas de cimento nas 3 partidas, que o cimento utilizado foi o mesmo, não houve diferença nenhuma. Votoran comum, CP2. O que me impressionou foi a questão relação água-cimento. Então vamos observando, vamos olhando as outras partidas e daí a gente vai conseguir chegar não, a gente vai começar a buscar as informações. Então aqui que eu comentei, aqui a gente cometeu o erro da água lá e aqui os nossos caninhos flutuaram. Então, por aqui a gente já consegue se lembrar do vídeo. Então, aqui o material já está cortado. Agora nós vamos para o segundo bloco. O segundo bloco nós cuidamos da água. Então, tivemos uma partida sem excesso de água. Vamos colocar o mesmo peso, mesmo esquema do bloco anterior. Lembrando que nesse bloco nós adicionamos expansor e adicionamos fibra. Eu creio, tenho quase que certeza absoluta que a fibra não causaria prejuízo no bloco. Mas agora eu começo a ter as minhas dúvidas com relação ao expansor. Bom, esse desce rasgando, não aguenta. Então eu coloquei expansor porque houve uma fissura naqueles blocos, naquela primeira partida. Eles trincaram umas 3 ou 4 peças da ponta da forma, elas fissuraram no meio. Criou uma trinca, e daí eu resolvi botar o expansor para evitar isso, mas não creio que tenha sido uma boa ideia. Bom, agora a gente vai ver essa partida. Então essa partida, o mesmo cimento, dá para ver. Então nas 3 vezes eu fui lá e peguei o cimento novinho na hora para a gente ter a coisa o mais homogênea possível, o mais fiel, tudo com cimento novinho, tudo com coisa da hora, para a gente não dizer, um foi feito com coisa velha, outro com coisa nova. Então aqui nós conseguimos observar a relação água-cimento com muito mais cuidado. Esse é o segundo bloco ali que já não aguentou. Então, dá para a gente ver aqui que o material está bem mais denso. Essa é a questão que me impressiona. Se vocês olharem na batida do material da partida 1 lá, vocês vão ver que esse material estava bem mais líquido. E como é que um material que não obedeceu a essa relação água-cimento
que estava bem mais líquido. Ele ficou melhor do que esse que está obedecendo essas regras. Então, de certa forma, isso é bom, esses erros e acertos, porque a gente vai aprendendo com isso. Então, próximo teste, esse aqui é aquele que vocês se lembram que eu saí, tive que sair e eu tive que sair e demorei e tinha colocado a água já dentro da máquina, fiquei muito tempo antes de colocar o cimento, então um pouco da água escorreu para a mangueira, e daí no início aqui saiu bastante água na mangueira. Daí eu tentei espalhar aqui, misturar bem. Vocês se lembram que lá a partida estava bem densa. De repente, se eu tivesse botado uma furadeira aqui, mexido mais. E interessante também o seguinte, ali quando eu fui furar, eu percebi alguns grânulos mais sólidos. Eu até fiz 2 furos com a furadeira. O primeiro furo pegou em alguma coisa bem sólida e eu troquei de posição. Então, depois de repente eu até vou quebrar aquele bloco para ver em que bateu. Aqui nós já temos um material bem denso, mas de certa forma, olhando o bloco como um todo, ele ficou meio homogêneo, mas nesse homogêneo ele ficou bem mais fraco do que o outro. Aqui, desformando já para fazer o corte. E agora o nosso terceiro bloco, que foi o mais bem cuidado, com relação à água-cimento. Mas aqui eu acredito que foi no dia que a pessoa veio buscar essa máquina. Olha, não precisou nem ligar a furadeira, empurrando, foi. Nós temos aqui 3 sacas de cimento exatamente igual ao outro. Então nós temos um cuidado com a relação água-cimento melhor. Nós tivemos a adição de fibra e a adição de expansor, que eu creio que o expansor seja, com relação a isso, alguma coisa que crie prejuízo. Então aqui a gente fura com o dedo, então não... Esse aqui sem comentários, não... Depois eu vou quebrar esse bloco, a gente vai olhar ele, analisar melhor, para a gente ter uma visão mais clara e tentar chegar a alguma conclusão com relação a isso. Por que isso aconteceu? Aqui a partida. Então, foi quando o proprietário veio buscar essa máquina. Então, aqui eu acredito que talvez a gente, como era só para ver a máquina funcionando, ninguém deu muita bola para a partida em si. Eu tenho a impressão de que a gente adicionou os materiais muito rápido. Pode ver que está bem denso a batida. Olha só, o material está bem denso. Então eu acho que talvez esse material não tenha misturado muito bem lá embaixo. Porque a gente foi colocando, depois eu vou fazer o vídeo dessa partida inteira, para que a gente tenha como fazer a análise e isso fique para registro, para depois a gente conseguir consultar e fazer essa análise com mais cautela. Porque se a gente deixar assim, a gente perde a informação e não tem como voltar atrás para fazer a consulta.
Então aqui basicamente a gente estava mostrando a máquina, o seu funcionamento. Olha só a diferença. Esse material bem denso, chega a ficar os frisos aonde a gente passa a mangueira, onde a gente coloca. Então é um material que respeitou rigorosamente a relação água-cimento. Então, pessoal, quem quiser dar aí as suas opiniões, deixar nos comentários, a ajuda vai ser muito bem-vinda, agradeço muito. E vamos ter como base que o que levou mais água foi o que ficou melhor. Ok? Então era isso aí. Valeu, um abraço.